Que é outro vídeo aqui, o Rodrigo Silva falando, né? Ó, interpretação para a vinda do anticristo, Rodrigo Silva. É simples, cara. Efésios 3:10 vem nos ensinar o quê? A divina diversidade da sabedoria será conhecida pela a igreja. Pela igreja. Simples. Fecha parênteses. Fecha aspas. Você não vai querer ter divisão individual. Não. Interpretação de visual. Individual, né? A igreja é a madre-mãe que tem o conhecimento de todas as coisas para ensinar o caminho da verdade. Olha só que interessante. Se opõe a Cristo. A preposição anti, em grego, significa aquele que assume o lugar de. Ele é contrário e assume o lugar de. Então, ser anti-Vilela não é ir para um outro podcast falar mal do Vilela. É vir aqui e usurpar o lugar do Vilela. Então, o anticristo, ele não pode ser um comunista, porque ele saiu dos nossos. Lembra que eu falei assim, para ser vivo, para morrer você tem que ter sido vivo, para ser adulto um dia você tem que ser casado, para ser anticristo um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China, o anticristo não pode ser um líder muçulmano, porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo tiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa, inclusive a católicos. Católicos, aqui não é o Rodrigo falando, não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele, muitos católicos não reconhecem, falam assim, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Tem muitos católicos, sabe, que fazem vídeos aí. Mas quem são esses católicos? Você viu como a visão dele é meia obscura? Não, o Papa é o anticristo. Tem muitos católicos que acreditam, que concordam também que o Papa é o anticristo. Que muitos católicos que não concordam com o pastoreio do Papa. Simples, cara. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Ali os apóstolos obedeciam a Pedro. Então, se não obedece, se não concorda, beleza. Mas se tiver de acordo diagnosticamente, biblicamente, fundamento dos apóstolos, sim. Eu também não concordo muito essas coisas com o Papa. Por quê? Um Papa, assim, se envolver com política, por exemplo, tem o quê? O Papa ele tem que pregar o quê? A mensagem da salvação. Para o povo se converter ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. De acordo e o fundamento dos apóstolos. O Papa ele tem que pregar e seguir o fundamento dos líderes. O primeiro Papa, Pedro. Ou os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, seguir mesmo a analogia, mesmo ensinamento, mesmo raciocínio. Para salvar almas, para pescar almas. Certo? E o catecismo não fala isso. Que o Papa Francisco é o anticristo. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de Papa e vai dominar o mundo, e ele vai conseguir unificar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Um líder carismático. Carismático. E aí vem agora aquele ponto para mim que eu até te agradeço, porque eu sei que tem milhares de pessoas que vão entender isso aqui. A Bíblia fala que quando o anticristo fosse dominar no mundo, tinha que ser um poder global. Porque no Apocalipse 13 fala, não poderá comprar nem vender, a não ser aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Há muitas pessoas que pensam que a marca vai ser uma tatuagem, viu, Paquinho? Mas fique tranquilo que não vai ser uma tatuagem, na minha opinião. Há muitas pessoas que pensam que a marca da besta vai ser o código de barra que vai implantar na pele, o chip, quando a Motorola... Tá bom, cara, é muita coisa sem sentido para a minha sabedoria.
É muito blá, blá, blá e pouca escritura. Pouco entendimento. O foco mais desses reformadores, dessas igrejas vindas de homens, é atingir a igreja. Olha só que interessante. Em João 5, (5:43), ó. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, a vez de recebê-lo. Ó. Olha só. Se vier outro com o seu próprio nome, a vez de receber. Está falando para quem? Para os judeus. Quem é? É o anticristo. Então, o anticristo não vai vir da igreja católica. Ele vai ser opositor contra a igreja que Cristo fundou. O protestantismo já é uma base. Como vai ser esse reinado do anticristo? Protestar, perseguir e eliminar a igreja de Cristo. Que a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, se as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, o anticristo vai estar ali, vai sair dentro da igreja? Eu fiz um vídeo aí falando que pode ser um papa falso. Que o foco de Satanás é manchar essa igreja. Ele não tem poder para destruir essa igreja. Que o fundador é santo e a esposa é santa. Ele vai fazer o quê? Talvez um falso padre, um falso papa, mas tem que ser judaico, judeu, seguir a mesma analogia de Cristo. Olha só que interessante. O protestantismo já é uma base para a gente entender como vai ser o reinado do anticristo. Como vai dizer lá João 2:18, ó. Falar a verdade, cara, ninguém sabe. A Bíblia deixa só traço. Pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, pode ser daqui 50 anos, a gente não sabe, cara. Mas os caras querem saber a hora, o momento exato. Quem é o anticristo? É o Papa Francisco? Não, vem da tradição judaica. Os caras querem... A Bíblia deixa só traço. Quando esse dia chegar pra gente saber. Aqui, ó. João 1, versículo 2, do 1, 18. João 2, 18. João 1, versículo 2, 18 a 20. Ó. Filhinho, essa é a última hora. Vós ouviste que dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristo. Por isso, conhecemos que é a última hora. Ó. Que interessante. Eles saíram dentre nós, ó. Mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são do nosso. Olha só que interessante. Jamais o anticristo vai vir da igreja católica. Ele se apartou, saiu do nosso. Olha a característica base para você saber como o anticristo ele vai agir, como o anticristo vai surgir. O Papa Francisco ele se apartou da igreja? Não. O Bento XVI se apartou da igreja? Não. O Papa João Paulo II se apartou da igreja? Não. Quem se apartou da igreja? Martinho Lutero, que era do nosso. Que interessante. Outra base também, os judeus. Era do nosso. Os judeus eram o povo eleito, a raça eleita. Não receberam Cristo. Mas se vinha outro em seu próprio nome, vos recebeis.
Que interessante. Que você já vê a base. Biblicamente. Não coisa louca da minha cabeça, ou uma visão, um sonho, uma revelação. Aqui, ó. E nem o catecismo da igreja fala também, Rodrigo Silva, que o Papa Francisco é o anticristo. Que o catecismo da igreja católica não fala que vai vir da igreja católica. Tanto o catecismo mais o antigo e o mais tradicional, o atualizado, o exército pelo Papa João Paulo II, né? Da capa amarelinha típica. Não fala. Então, esse é fundamento de homens. Por quê, cara? Quando o adventista, o único foco do adventista é distorcer o livro de Apocalipse, as profecias. Falando pelo cálculo, tal, etc., que o Papa é a besta, que a Igreja Católica é a Babilônia, e etc. Por aí vai. Simples entender isso. E tem pessoas que dão ouvido e gostam desse tipo de pregação. Salve Maria, sou missionário Seu Roberto.